Meu nome é Beatriz, tenho 29 anos e até. O mês passado eu era a gerente de marketing mais dedicada da Andrade, Menezes Consultoria, no coração de São Paulo. Meus colegas costumavam brincar que eu morava no escritório e eles não. Estavam totalmente errados. No dia em que desmaiei, eu estava fazendo uma apresentação para o nosso maior cliente, em potencial. Em 1 minuto, eu explicava as projeções trimestrais. No seguinte, a sala começou a girar. Acordei em uma. Cama de hospital sozinha, com tubo, saindo dos meus braços e monitores, apitando ritmicamente ao meu lado. Olá, médico mencionou que haviam ligado para meus contatos de emergência, meus pais. Checando meu celular, vi uma notificação de que minha irmã, Tatiana, havia me marcado em uma foto de família. Antes de continuar minha história, me diga de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição se você já se sentiu invisível para as pessoas que mais deveriam te enxergar, crescendo como a filha mais velha em nossa casa de classe, média em Santo André, na Grande São Paulo. Aprendi cedo que a responsabilidade era o meu papel, designado na família. Meus pais, Mauro e Diana Santos, tinham expectativas muito diferentes para mim, em comparação com minha irmã Tatiana, que é 4 anos mais nova. Enquanto esperavam que eu mantivesse notas perfeitas, ajudasse nas tarefas domésticas e desse um bom exemplo, Tatiana tinha permissão para se concentrar em se divertir e se expressar. Nossa casa de infância era confortável, mas funcionava com base em regras não ditas. Meu pai trabalhava como assessor de investimentos em um banco regional, fazendo longas jornadas e trazendo para casa um estresse que todos nós contornávamos na ponta dos pés. Minha mãe era professora do 3º ano na escola fundamental local e, de alguma forma, sempre tinha energia de sobra para ir a todas as apresentações de dança e jogos de futebol de Tatiana. Minhas competições acadêmicas e torneios de debate frequentemente ficavam sem plateia porque coincidiam com os eventos de Tatiana ou eram simplesmente considerados menos emocionante. Ainda me lembro da minha formatura do ensino médio quando meus pais me deram um prático conjunto de malas para a faculdade, enquanto se preocupavam com os custos da festa de debutante de Tatiana no mês seguinte. O contraste sempre foi gritante, mas apresentado como normal. Quando fui aceita na FGV, com uma bolsa parcial, meus pais me parabenizaram, mas explicaram imediatamente que eu precisaria de um financiamento estudantil e de um emprego de meio período para cobrir os custos restantes. 3 anos depois, quando Tatiana decidiu que queria ir para o Rio de Janeiro estudar design de moda na FAP, meus pais liquidaram investimentos para pagar a mensalidade integral, moradia e despesas dela. Quando questionei a disparidade, minha mãe afagou minha mão e disse: "Você sempre foi a independente, querida. Tatiana precisa de mais apoio para florescer." Depois da faculdade, consegui um emprego em marketing em São Paulo e construí minha carreira metodicamente. Cada promoção foi conquistada com noites em, claro, férias adiadas e dedicação implacável. Enquanto isso, Tatiana pulava de emprego em emprego no Rio, ligando para casa sempre que o aluguel vencia ou o cartão de crédito estava explodindo. Meus pais sempre a socorriam, muitas vezes me ligando depois para discutir suas preocupações financeiras, mas nunca conectando essas preocupações ao apoio contínuo à minha irmã. As reuniões de feriado se tornaram uma performance previsível. Tatiana chegava atrasada com histórias empolgantes sobre sua vida social e projetos criativos. Meus pais ficavam pendurados em cada palavra dela enquanto me perguntavam sobre minhas contribuições para a previdência privada e se eu estava consumindo fibras suficientes. Eu me tornei a resolvedora da família, aquela para quem todos ligam quando precisavam de soluções práticas, mas nunca quando estavam comemorando. Quando aceitei o cargo na Andrade, em Menezes, em São Paulo, há 5 anos, a distância de Santo André proporcionou algum alívio. Nossas interações
Familiares se estabeleceram em um padrão de ligações mensais obrigatórias e visitas anuais nos feriados que pareciam cada vez mais vazias. Eu mantinha um relacionamento educado, mas distante com todos, dizendo a mim mesma que era simplesmente assim que as dinâmicas familiares adultas funcionavam. Minha vida em São Paulo girava em torno da minha carreira. Comprei um lindo apartamento de um quarto com janelas do chão ao teto e vista para o Parque Ibirapuera. Mas raramente aproveitava a paisagem. Meu dia típico começava às 5h30 da manhã e terminava bem depois das 21 horas. Os outros fins de semana eram para colocar em dia os projetos de trabalho em vez de construir amizades ou namorar. Os poucos amigos que mantive eram, em sua maioria, colegas de trabalho que entendiam minha devoção ao avanço na carreira. Promoção para gerente sênior de marketing. No ano passado, veio com um aumento substancial e um aumento ainda mais substancial de responsabilidades. Fui designada para 3 grandes clientes e esperava-se que eu aumentasse suas contas em pelo menos 20% anualmente. A pressão era intensa, mas eu a recebi como uma validação do meu valor. Enquanto minha vida pessoal murchava, minha reputação profissional, por confiabilidade e perfeccionismo, florescia. Olhando para trás, os sinais de alerta estavam lá meses antes do meu colapso. Dores de cabeça persistentes, que nenhum analgésico de farmácia conseguia aliviar uma fadiga que fazia, até as tarefas mais simples parecerem monumentais, tonturas ocasionais quando eu me levantava muito rápido. Mas reconhecer esses sintomas significaria desacelerar, e desacelerar parecia fracasso. Então, eu continuei convencida de que, após o próximo prazo, a próxima apresentação, o próximo trimestre, eu finalmente tiraria um tempo para descansar e me recuperar. Meu apartamento se tornou pouco mais do que um lugar para tomar banho e trocar de roupa. A geladeira continha apenas café, gelado, barras de proteína e iogurte. Vencido. Meu único luxo era um colchão, caro que justifiquei como um investimento em eficiência, permitindo-me maximizar as poucas horas que dedicava ao sono. Eu havia criado uma vida que parecia impressionante número, papel, mas que se sentia cada vez mais vazia na realidade. À medida que meu aniversário de 30 anos se aproximava, eu me vi trabalhando mais do que nunca, como se atingir esse marco sem alcançar algum nível indefinido de sucesso constituísse um fracasso pessoal. Meu chefe havia insinuado que uma posição de diretora poderia surgir até o final do ano, e eu estava determinada a ser a escolha óbvia. Essa determinação acabaria me levando ao hospital, embora eu não tivesse como saber disso na época, o fim de semana. Antes do meu colapso, foi passado inteiramente no escritório, preparando-me para a apresentação de segunda-feira para o Grupo Vértice. Cliente em potencial que poderia aumentar a receita do nosso departamento. Entre deserto posto, pedi delivery para minha mesa, bebi inúmeras xícaras de café e ignorei a dor de cabeça cada vez mais severa que havia começado na tarde de sexta-feira. Domingo à noite, minha visão ocasionalmente ficava turva, forçando-me a fazer pequenas pausas antes de continuar a refinar os slides da apresentação. A manhã de segunda-feira chegou com uma sensação de presságio, quando meu alarme tocou às 4h30. Lutei para levantar a cabeça do travesseiro. A dor de cabeça havia se transformado em algo monstruoso, pulsando atrás dos meus olhos e envolvendo a base do meu crânio. A tontura que antes era ocasional, agora era persistente, tornando o simples ato de tomar banho uma tarefa precária. Pulei o café da manhã, sabendo por experiência que a comida poderia piorar. A náusea. Apliquei maquiagem extra para esconder a palidez da minha pele e as olheiras. A apresentação para o grupo Vértice estava marcada para as 10 horas, e nada menos que uma incapacidade física me faria perdê-la. Olhando para trás, era exatamente isso que eu estava sentindo, mas me recusei a reconhecer.
Sala de reuniões estava lotada com os potenciais clientes e nossa equipe. Executiva. O projetor lançava uma luz forte que intensificava minha dor de cabeça, mas eu sorri através da dor e comecei minha apresentação. Cuidadosamente ensaiada. 15 minutos. Depois, as palavras em minhas anotações. Começaram a dançar. Agarrei o púlpito, com mais força, determinada a continuar. Então veio um som de zumbido, em meus ouvidos, como ondas quebrando em uma praia distante. A sala inclinou, os rostos se borraram e a escuridão se infiltrou pelas bordas da minha visão. Minha última memória coerente foi do meu chefe se lançando para a frente enquanto eu começava a desmoronar. Depois, nada além de fragmentos, vozes, gritando para alguém chamar uma ambulância, o chão frio contra minha bochecha, paramédicos fazendo perguntas, que eu não conseguia entender direito. O som agudo da sirene enquanto a ambulância navegava pelo trânsito de São Paulo. Um médico iluminando meus olhos. Na sala de emergência, a picada afiada, de uma agulha intravenosa e então uma inconsciência misericordiosa. Acordei horas depois em um quarto de hospital, desorientada e sozinha. Monitor aptava ritmicamente ao meu lado, e meu braço estava preso a um suporte de soro por um tubo fino. Uma enfermeira notou que eu estava acordada e se aproximou com uma gentileza eficiente. Bem-vinda de volta, disse ela, verificando meus sinais vitais. Sou a Cida. Você deu um belo susto em todo mundo. Minha garganta parecia áspera, dificultando a fala. O que aconteceu? Você desmaiou durante uma apresentação. Sua pressão arterial caiu muito e você estava gravemente desidratada. A médica virá em breve para discutir sua condição, mas você precisará ficar conosco por alguns dias. Ela me ajudou a tomar água por um canudo. O líquido, fresco, um alívio para minha garganta. Seca. Quando a médica chegou, uma mulher, na casa dos 50 anos, com olhos gentis e um ar sério, o diagnóstico foi entregue. Com uma preocupação direta. Sem Rita. Santos, você está sofrendo de exaustão severa, desidratação perigosa e uma pressão arterial alarmantemente baixa. Seu corpo está essencialmente desligando, por causa do estresse crônico e da autonegligência. Quando foi a última vez que você comeu? Uma refeição decente ou dormiu mais de 4 horas? Eu não conseguia me lembrar. Ou que já era uma resposta suficiente. A médica continuou explicando que minhas tendências de viciada em trabalho haviam levado meu corpo além dos limites, sem mudanças significativas no estilo de vida. Eu corria o risco de sérias consequências de saúde a longo prazo. Eu precisaria permanecer hospitalizada para monitoramento e tratamento por pelo. Menos 3 dias. Nós contatamos seus contatos de emergência, acrescentou. Ela. Seus pais? Correto? Deixamos. Recados explicando a situação. Um peso frio se instalou em meu estômago. Eu soube imediatamente que eles não viriam. São Paulo ficava 1 hora de voo de Santo André e minha hospitalização não se qualificaria como uma prioridade número. O mundo deles. Ainda assim, uma parte infantil de mim esperava que talvez, desta vez, fosse diferente. Quando a médica saiu, a enfermeira Cida me ajudou a ficar mais confortável arrumando travesseiros e ajustando a cama para uma posição semi-inclinada, ao contrário de alguns outros funcionários. Ela parecia notar que ninguém havia chegado para ficar comigo, para segurar minha mão ou trazer itens pessoais de casa, suas pequenas gentilezas, como trazer um cobertor extra ou passar alguns minutos conversando ao verificar meus sinais vitais. Tornaram-se âncoras nas horas solitárias. O quarto do hospital era estéril e impessoal. O apito rítmico dos monitores e o rangido dos sapatos de sola de borracha no corredor eram minhas únicas companhias. Uma pequena janela oferecia a vista de outra ala do hospital. Paredes cinzentas e janelas
idênticas, refletindo meu isolamento de volta para mim. O tempo se esticava e se contraía, estranhamente marcado apenas pelos horários dos medicamentos e pelas trocas de turno. Ao anoitecer, nenhum membro da família havia chegado ou ligado para o hospital. Pedia Cida a meu celular, que havia sido guardado com meus pertences. A bateria estava fraca, mas tinha carga suficiente para eu checar as mensagens. Havia várias mensagens de texto preocupadas do meu chefe e colegas de trabalho, mas nada dos meus pais ou irmã. Instintivamente abri o Instagram, um hábito quando me sentia desconectada. A primeira postagem no meu feed.me deixou sem fôlego. Tatiana havia postado uma foto tirada na casa de veraneio da nossa família em Juquery, no litoral norte. A imagem mostrava meus pais, irmã, tios e primos reunidos no McLear Deck, todos sorrindo abertamente sob a luz dourada da tarde. O carimbo de data, hora indicava que havia sido postada apenas 2 horas após o meu colapso. A legenda dizia: dia em família, senho. Drama de sempre, abençoada, família, reunida de paz. Eu olhei para a tela, tentando processar o que estava vendo. Aquela reunião não havia sido planejada. Espontaneamente. A semana anual da nossa família na casa de praia era uma tradição que exigia coordenação com meses de antecedência para acomodar os horários de todos. Eu não havia sido convidada. Enquanto eu estava deitada em uma cama de hospital, minha família estava deliberadamente aproveitando um tempo junto sem mim e minha irmã estava celebrando publicamente minha ausência. Os comentários abaixo da foto aprofundaram a facada. Minha prima Amanda havia escrito: tão tranquilo este ano. Minha mãe respondeu com emojis de coração e de dia perfeito com pessoas perfeitas. Até meu pai, geralmente reservado, comentou: melhor dia na praia em anos. Enquanto eu rolava pelos comentários, a dor física em meu corpo parecia-se fundir com a ferida emocional que estava sendo infligida. Minha frequência cardíaca aumentou o suficiente para disparar um alerta no monitor, trazendo Cida de volta ao meu quarto. Ela me encontrou agarrada ao celular, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O quê? Foi. Você está com dor? Perguntou ela. Imediatamente, verificando meu soro e os monitores. Minha família, consegui dizer, virando o celular para mostrar a imagem. Eles estão todos juntos, nem me avisaram. E agora que estou aqui, eu não consegui terminar a frase. Cida olhou para o celular e depois para mim, com uma expressão de compaixão. Ela pegou o aparelho gentilmente e o colocou na mesinha de cabeceira. Às vezes, a família em que nascemos não. É a família que nos merece, disse ela em voz baixa, ajustando meus cobertores. Sou enfermeira há 23 anos e já vi isso mais vezes do que posso contar, mas também vi pessoas criarem suas próprias famílias com as pessoas que realmente aparecem. Suas palavras foram ao mesmo tempo um conforto e uma confirmação do que eu suspeitava há muito tempo, mas não conseguia admitir. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, eu deitava na cama do hospital sozinha, mas de alguma forma menos solitária após a gentileza de Cida, começando o doloroso processo de ver minha família com clareza pela primeira vez. O quarto do hospital ficou mais silencioso quando o turno da noite começou, com apenas o brilho suave dos monitores e as verificações ocasionais da equipe noturna quebrando a escuridão. O sono me escapava, apesar da medicação e do esgotamento. A imagem da minha família reunida sem mim se repetia em minha mente, junto com a legenda que revelava tão casualmente como eles realmente me viam, como um drama do qual eles eram mais felizes. Bem, o choque inicial deu lugar a ondas de mágoa que pareciam físicas, fazendo meu peito apertar e a respiração falhar. Eu sempre suspeitei que era menos querida que minha irmã, mas ver uma evidência tão explícita de não ser apenas menos amada, mas ativamente excluída, atingiu com uma força inesperada.
A traição parecia nova e antiga e ao mesmo tempo uma confirmação de medos, que eu carregava desde a infância. Cida voltou por volta da meia-noite para verificar meus sinais vitais, notando imediatamente meu rosto manchado de lágrimas e a bandeja de jantar intocada. Ainda acordada, o analgésico deveria te ajudar a dormir, disse ela, verificando os monitores. Não é esse tipo de dor, respondi com a voz fraca. Ela assentiu, compreensivamente, e sentou-se na beirada da cama, um gesto que ia além do dever. Profissional. Quer conversar sobre isso? Às vezes é mais fácil com um estranho. Talvez fosse a medicação, a vulnerabilidade da doença ou simplesmente ter chegado ao meu limite. Mas as palavras começaram a sair. Contei a ela fragmentos da história da minha família, o padrão de ser a responsável, que era perpetuamente deixada de lado. Como eu havia construído toda a minha identidade em torno de ser útil e produtiva porque ser amada por mim. Mesma nunca pareceu uma opção. Eu fico pensando em todas as vezes que larguei tudo para ajudá-los, confessei. No ano passado, peguei um voo para Santo André com 2 horas de antecedência, quando meu pai precisou de ajuda para organizar seus documentos de imposto de renda. Perdi um evento importante do trabalho para ajudar minha irmã a se mudar de apartamento depois que seus colegas de quarto saíram de repente, quando minha mãe precisou de um carro novo. Pesquisei modelos por semanas e negocio com a concessionária em nome dela. Mas quando sou eu quem precisa, eles não estão em lugar nenhum. Cida completou gentilmente. O que mais dói é perceber que essa reunião foi planejada. Todos eles coordenaram agendas, tiraram folga do trabalho, organizaram a viagem. Eles apenas deliberadamente não me incluíram. Cida ficou em silêncio por um momento, verificando meu soro com movimentos práticos. Sabe, no meu trabalho, vejo muitas pessoas em seu momento mais vulnerável e notei uma coisa. Alguns pacientes têm quartos cheios de visitantes, flores se acumulando, telefones tocando constantemente. Outros, tão merecedores de amor quanto, ficam sozinhos. Raramente tem a ver com o valor do paciente e tudo a ver com a capacidade das pessoas em suas vidas. Ela ajustou meu cobertor com um cuidado maternal. As limitações da sua família não são um reflexo do seu valor. Às vezes, as pessoas que mais deveriam nos amar simplesmente não têm a capacidade de fazê-lo. Isso é sobre elas, não sobre você. Suas palavras se assentaram sobre mim, como um bálsamo, não apagando a dor, mas, de alguma forma, tornando-a mais suportável. Depois que ela saiu, fiquei acordada, considerando os padrões que haviam definido minha vida. Cada memória assumia um novo significado à luz da foto de família e da legenda. Lembrei-me da minha formatura da faculdade como procurei meus pais na plateia apenas, para descobrir que eles haviam se sentado bem no fundo e saído, imediatamente após a cerimônia para evitar o trânsito. A celebração da minha primeira grande promoção, onde minha mãe passou o jantar inteiro atendendo ligações de Tatiana sobre um término de namoro. O último Natal, quando minha refeição cuidadosamente preparada foi recebida com reclamações de que não estava tão boa quanto no ano anterior, quando Tatiana havia pedido de um restaurante. Em cada instância eu havia engolido minha mágoa e me esforçado, ainda mais para ser mais perfeita, mais prestativa, mais compreensiva. Eu havia internalizado a narrativa de que eu era difícil, séria demais, sem o charme natural que minha irmã possuía. Eu havia aceitado que precisava conquistar o amor através da utilidade. O padrão se estendia para além da família. Eu tinha poucos amigos próximos porque lutava para acreditar que alguém gostaria da minha companhia a menos que eu estivesse fornecendo algo tangível. Meus relacionamentos amorosos, inevitavelmente, se dissolviam quando os parceiros se frustravam com minha incapacidade de priorizar a conexão em detrimento do trabalho, até meu sucesso profissional. A única área onde minha dedicação
Parecia recompensada, havia me levado no fim das contas a esta cama de hospital. Amanhã trouxe uma visita. Não dá. Família, mais Júlia do trabalho, carregando uma pequena planta e uma sacola com itens essenciais. Júlia era a coordenadora de projetos do nosso departamento. Alguém com quem eu trabalhava de perto, mas com quem nunca. Socializava fora do escritório. Sua chegada foi inesperada e comovente. O escritório inteiro está falando sobre o que aconteceu, disse ela, colocando a planta no parapeito da janela. Pensei que você pudesse precisar de algumas coisas. Ela desfez a sacola. Carregador de celular, shampoo a seco, protetor labial, um livro de bolso, meias confortáveis. Pequenos confortos, que revelavam uma consideração cuidadosa, do que uma estadia no hospital exigia. Obrigada, eu disse genuinamente, comovida. Você não precisava fazer isso? Claro que precisava, ela respondeu, simplesmente. Somos uma equipe, certo? E a equipe cuida dos seus. Sua visita durou apenas 30 minutos antes que ela tivesse que voltar ao trabalho. Mas isso mudou algo em minha perspectiva. Essa colega com quem eu nunca havia compartilhado confidências pessoais ou momentos sociais havia demonstrado mais cuidado genuíno do que minha própria família. Ela notou que eu estava sozinha e agiu para me confortar. Com o passar do dia, tomei uma decisão que pareceu ao mesmo tempo pequena e monumental. Eu não comentaria nem reagiria à foto da minha irmã. Antes eu teria engolido minha mágoa e postado algo de apoio, mantendo a fachada de harmonia familiar. Mas ao pegar meu celular, senti uma onda de exaustão que não tinha nada a ver com minha condição física. Eu larguei o celular sem abrir o aplicativo. Pela primeira vez, escolhi não participar da performance da família feliz. Silenciei as notificações ao notar que minha frequência cardíaca aumentava sempre que o celular vibrava. A médica havia avisado que o estresse impediria minha recuperação e eu finalmente estava levando esse aviso a sério. Naquela noite, após um dia de exames médicos e repouso forçado, dormi profundamente, pela primeira vez em meses, sem a pressão de responder, de consertar, de manter as aparências. Meu corpo se rendeu à cura de que precisava, desesperadamente. Foi um pequeno ato de autopreservação, mas pareceu o primeiro passo em um novo caminho. Os 3 dias no hospital passaram em um borrão de exames de sangue, monitoramento e conversas sérias com profissionais médicos sobre as mudanças que eu precisava fazer. A doutora Regina, uma cardiologista chamada para uma consulta sobre meu caso, foi particularmente direta. Seu corpo está lhe enviando mensagens que você tem ignorado, disse ela, revisando o meu prontuário. Estresse crônico, privação de sono e manutenção a colocaram em risco de problemas cardiovasculares sérios, apesar da sua pouca idade. Este colapso foi um aviso. O próximo pode causar danos permanentes. Ela prescreveu medicamentos para estabilizar minha pressão arterial e delineou modificações no estilo de vida, que pareciam simples, mas exigiriam desmontar toda agora a estrutura da minha vida diária. 8 horas de sono por noite, refeições nutritivas regulares, exercícios que não incluíssem correr. Entre reuniões e o mais desafiador, redução do estresse. Seu corpo não consegue diferenciar entre fugir de um predador e correr para cumprir um prazo de trabalho, explicou ela. Ambos acionam a mesma resposta de estresse. Você tem vivido em um estado constante de luta ou fuga e seu sistema está desligando em protesto. Durante toda a minha estadia, a equipe do hospital não pôde deixar de notar a ausência de visitantes da família. Os formulários de admissão listavam meus pais como contatos de emergência, mas nenhuma ligação deles havia chegado ao posto de enfermagem. Nenhum parente preocupado apareceu com malas de pernoite ou comida caseira. Em vez disso, Júlia me visitou mais 2
vezes trazendo revistas e notícias da empresa que ela cuidadosamente enquadrou. Para não causar estresse, meu chefe enviou um arranjo de flores formal com um cartão, prometendo que revisaríamos a carga de trabalho no meu retorno. Até o Grupo Vértice, os clientes que testemunharam meu colapso enviaram uma cesta de frutas com votos de recuperação. No terceiro dia, a doutora Regina me deu alta com instruções rigorosas para acompanhamento e uma licença médica de pelo menos 2 semanas. Júlia chegou após o fim do expediente para me levar para casa, tendo-se voluntariado quando soube que eu planejava pegar um carro de aplicativo. Você não pode estar falando sério, ela disse quando mencionei meu plano de transporte durante sua visita. Eu te busco, me mande uma mensagem. Quando estiverem prontos para te liberar. Meu apartamento parecia estranhamente desconhecido depois de apenas 3 dias. Fora como se minha breve ausência tivesse destacado o quão pouca presença eu realmente tinha no espaço. Júlia me ajudou a me instalar, desfazendo a mala do hospital e organizando meus medicamentos no balcão da cozinha. Ela abriu as janelas para liberar o ar, viciado, e arrumou a cama com lençóis limpos que encontrou no armário. Quando foi a última vez que você realmente cozinhou algo aqui? Ela perguntou, espiando minha geladeira quase vazia. Não consigo me lembrar, admiti. Eu, geralmente como no escritório, ou peço delivery. Júlia balançou a cabeça e pegou o celular. Estou pedindo mantimentos para serem entregues, itens básicos e refeições fáceis de preparar. As ordens médicas incluem nutrição adequada, certo? Sua gentileza prática trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Essa mulher, que era essencialmente uma conhecida de trabalho, estava demonstrando mais cuidado com meu bem-estar do que as pessoas que me criaram. Obrigada, eu disse com a voz embargada pela emoção. Não sei por que você está fazendo tudo isso, mas obrigada. Júlia levantou os olhos do celular com uma expressão séria. Beatriz, você já virou noites para mim, ajudar a cumprir prazos impossíveis. Você assumiu a culpa, quando eu esqueci, de enviar aquele relatório crucial número. Trimestre passado. Você se lembrou do meu aniversário, quando todo mundo esqueceu. Achou que eu não notaria? Você era a única que nunca pedia ajuda, mas sempre a oferecia. Suas palavras ficaram comigo depois que ela foi embora, tendo arrancado a promessa de que eu realmente descansaria e ligaria se precisasse de algo. O apartamento parecia, ao mesmo tempo, vazio e pacífico em sua ausência. Pela primeira vez em anos, eu não tinha para onde ir, sem prazos iminentes, sem apresentações para preparar. O silêncio era desorientador, mas gradualmente se tornou reconfortante. Segui as ordens médicas com a mesma diligência que geralmente aplicava às tarefas de trabalho. Tomei os medicamentos nos horários precisos, preparei refeições simples como os mantimentos que Júlia havia pedido e, realmente, me sentei à minha pequena mesa de jantar para comê-las, em vez de me curvar sobre um teclado. Dormi por 10 horas seguidas na primeira noite em casa, acordando desorientada, mas notavelmente lúcida. O segundo dia da minha recuperação em casa passou de forma semelhante. Descobri que podia sentar na minha varanda e realmente ver um pedaço do Parque Ibirapuera entre os prédios vizinhos, algo que nunca havia notado antes. Comecei o romance que Júlia havia trazido para o hospital, perdendo-me na ficção pela primeira vez em anos. Evitei checar o e-mail do trabalho, uma contenção que causou ansiedade física no início, mas que, gradualmente, se tornou mais fácil. Foi somente à noite que me lembrei do meu celular silenciado. Sem dúvida, as mensagens de trabalho haviam-se acumulado e eu precisaria, pelo menos, verificar se algo urgente exigia a atenção, apesar da minha licença médica. Quando finalmente ativei as notificações, o celular começou a vibrar, continuamente, com alertas se empilhando sobre alertas.
36 chamadas perdidas, 22. 47 mensagens de voz, 47 mensagens de texto. Minha frequência cardíaca disparou. Imediatamente, a ansiedade familiar me inundando novamente. Mas ao começar a organizar as notificações, percebi algo estranho. Nenhuma das chamadas perdidas ou mensagens havia chegado durante minha estadia no hospital. Todas haviam começado na noite anterior por volta das 19 horas e continuado com frequência crescente durante a noite e o dia, todas meus pais e da minha irmã. Mensagem de texto mais recente, recebida. Apenas 20 minutos antes era do meu pai. Precisamos de você. Responda. Imediatamente. Nenhuma menção à minha hospitalização, nenhuma preocupação com minha condição, nenhum reconhecimento da reunião de família da qual eu havia sido excluída. Apenas exigências urgentes por minha. Atenção, agora que eles precisavam de algo. Sentei-me no sofá com o celular na mão e comecei a ouvir as mensagens de voz em ordem cronológica. A voz da minha mãe veio primeiro, casual como se tivéssemos conversado recentemente. Bia, querida, me ligue de volta quando ouvir. Isso. Temos um probleminha com o negócio da Tati e precisamos da sua expertise financeira. As próximas mensagens aumentaram, gradualmente em urgência com meu pai, assumindo para explicar que a boutique de roupas de Tatiana estava falindo e que eles haviam investido bastante para ajudá-la a lançá-la 6 meses antes. Dinheiro do qual eu não sabia nada, vindo de suas contas de aposentadoria. Precisamos descobrir como recuperar parte dessas perdas, explicou meu pai. Na mensagem número 7, sua irmã está arrasada e sua mãe está desesperada de preocupação. Nos ligue de volta. Na mensagem 15. Minha mãe estava chorando, implorando para que eu respondesse, dizendo que não tinham a quem recorrer. A voz da minha irmã apareceu na mensagem. 18, com raiva em vez de súplica. Não, acredito que você está ignorando todo. Mundo enquanto estamos em crise. Típico de você desaparecer quando a família realmente precisa. A mensagem final, deixada pelo meu pai apenas 1 hora. Antes, deixava o pedido específico. Claro. Beatriz, precisamos que você transfira Chaptezete Chitinte para ajudar a cobrir os pagamentos do empréstimo da empresa. Enquanto resolvemos isso, será apenas um empréstimo de curto prazo. Me ligue imediatamente para combinar a uma transferência. R$75 mil, uma quantia que representava a maior parte das minhas economias de emergência, fundos que eu havia construído metodicamente ao longo de anos de orçamento cuidadoso. Dinheiro, que deveria ser minha rede de segurança, agora esperado para limpar uma bagunça, da qual eu não sabia nada, enquanto a realidade de suas expectativas se instalava, senti meu peito apertar e a dor de cabeça começar a voltar. Meu corpo estava reagindo fisicamente ao estresse de suas demandas, exatamente o que a doutora Regina havia alertado. Larguei o celular e, conscientemente, respirei fundo até os sintomas diminuírem. Tive um impulso quase automático de responder, de consertar a situação, de ser a filha confiável da qual eles só pareciam se lembrar quando precisavam de algo. Meus dedos pairaram sobre o celular, prontos para ligar de volta e combinar a transferência, apesar da minha própria saúde e finanças precárias à força de padrões de uma vida inteira era poderosa, o medo de decepcioná-los profundamente enraizado, mas algo havia mudado durante minha estadia no hospital. O contraste gritante entre a preocupação genuína de Júlia e a ausência completa da minha família durante minha crise médica não podia ser ignorado. A realidade de que eu havia sido deliberadamente excluída de uma reunião de família enquanto minha irmã celebrava publicamente minha ausência. Como um alívio não podia ser racionalizada. Pela primeira vez vi com clareza. Perfeita que esse padrão nunca terminaria a menos que eu o terminasse. Eles continuariam a pegar o que eu oferecia, me excluir quando conveniente e retornar apenas quando precisassem de recursos.
E eu continuaria a me esgotar, tentando conquistar o amor que deveria ter sido dado livremente. Coloquei o celular na mesa de centro sem ligar de volta. Em vez disso, fiz uma xícara de chá, enrolei um cobertor nos ombros e voltei ao meu romance. A decisão de não responder imediatamente pareceu ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Pequeno ato de autoproteção que representou uma mudança sísmica em meu entendimento da obrigação familiar. Pela manhã, o número de chamadas perdidas havia aumentado para 42. As mensagens de voz se tornaram cada vez mais detalhadas sobre a situação financeira que minha família enfrentava. Segundo meu pai, eles haviam investido 300 meses de suas economias de aposentadoria no lançamento da boutique de roupas de Tatiana. O negócio não conseguiu decolar com as despesas superando em muito a receita. Por 6 meses consecutivos. Agora os credores estavam ligando e o proprietário do espaço comercial ameaçava despejo. O dinheiro havia sido dado a Tatiana sem documentos formais de empréstimo ou análise de plano de negócios, baseado unicamente em seu entusiasmo e alguns esboços de designs de roupas, meu pai, que me dava sermões sobre responsabilidade financeira desde a infância, aparentemente havia abandonado todos os seus princípios quando se tratava dos sonhos da minha irmã. Acreditamos na visão dela, explicou ele em uma mensagem com a voz defensiva. Ela só precisa de um pouco mais de tempo para fazer dar certo. As mensagens da minha mãe focavam no custo emocional, descrevendo Tatiana como completamente arrasada e culpando a si mesma, embora sua própria mensagem de voz sugerisse o contrário. Eu fiz tudo, certo? Insistiu minha irmã em sua mensagem. O mercado simplesmente não está pronto para meus designs e o papai não me deu capital inicial suficiente para realmente fazer direito. A quantia específica que eles queriam de mim, Sevmish Beshbin, era caracterizada como um empréstimo temporário para manter as coisas funcionando enquanto eles encontravam uma solução mais permanente, mas eu já tinha ouvido promessas semelhantes antes, em menor escala. 3 anos atrás, eu havia fornecido 25 mil quando Tatiana precisou pagar dívidas de cartão de crédito. 2 anos. Antes disso, eu havia contribuído com 15 mil reais para a troca do aquecedor de água. 2 meus pais, quando ele quebrou no inverno. Nenhuma das quantias foi devolvida e qualquer menção a pagamento foi recebida com sentimentos feridos e lembretes da obrigação familiar. Enquanto revisava as mensagens, peguei calculando mentalmente se poderia me dar ao luxo de ajudá-los. Os de mim, 75 mil no meu fundo de emergência, representavam anos de economia, cuidadosa, muitas vezes à custa de conforto pessoal ou experiências. Eu mantive esse fundo através de crises econômicas e incertezas na carreira, vendo-o como minha única segurança. Verdadeira em um mundo onde, como agora, estava dolorosamente claro, eu não podia contar com o apoio da família em uma crise. Se eu esgotasse essas economias agora, não teria nenhuma reserva financeira durante minha licença médica. Meu plano de saúde cobria a maioria das despesas hospitalares, mas a franquia e as coparticipações ainda eram substanciais. As mudanças no estilo de vida que meus médicos prescreveram, incluindo comida de melhor qualidade e horas de trabalho reduzidas, impactaria o meu orçamento e não havia garantia de que eu não teria problemas de saúde adicionais que exigissem tempo longe do trabalho. Liguei para Júlia, precisando de uma perspectiva externa de alguém que havia demonstrado cuidado genuíno. Eles querem quanto? Ela exclamou quando expliquei a situação. Depois de nem mesmo checarem se você estava viva numa hospital. Isso é loucura, Beatriz. Eu sei que parece ruim, me peguei, dizendo o reflexo de defender minha família ainda forte. Mas eles estão em uma posição muito difícil, uma posição que eles criaram ao dar dinheiro para sua irmã para um negócio sem plano, pontuou Júlia. E agora eles esperam que
Você sacrifique sua segurança financeira, quando está literalmente se recuperando de uma crise de saúde que o comportamento deles ajudou a causar. Sua franqueza foi surpreendente, mas esclarecedora, quando exposta de forma tão clara. O absurdo da situação era impossível de ignorar. Ainda assim, anos de condicionamento tornavam a ideia de recusar o pedido deles algo como uma traição. Mas, e se eles realmente precisarem do dinheiro? Perguntei. E se as coisas piorarem para eles? A voz de Júlia suavizou. Beatriz, pergunte a si mesma. Se a situação fosse invertida, se fosse você quem tivesse feito um mau investimento e precisasse de ajuda financeira, eles esvaziariam suas economias por você? A pergunta ficou no ar. Sua resposta dolorosa demais para ser articulada. Nós duas sabíamos que, não, eles nem mesmo estiveram dispostos a fornecer o apoio não financeiro de mim, visitar no hospital ou verificar minha recuperação. Depois de encerrar a ligação com Júlia, sentei-me na varanda, observando a fatia do parque visível entre os prédios. A paisagem mudava de cor com as nuvens azuis e cinzas, se fundindo e se separando em movimento constante. Pensei nos padrões da minha própria vida. Como permitir que as mesmas dinâmicas se repetissem, sempre, esperando um resultado diferente. Meu celular vibrou com outra chamada do meu pai. Fiquei observando tocar, sentindo o puxão familiar para atender, para consertar, para acomodar. Mas ao lado dessa resposta condicionada, havia algo novo, raiva, não do tipo quente e reativo, mas uma raiva firme e esclarecedora que iluminava a injustiça do que estava sendo pedido de mim. Peguei meus papéis de alta da mesinha, lendo novamente os avisos sobre redução de estresse e autocuidado. A doutora Regina havia sido inequívoca, sem mudanças significativas no estilo de vida. Eu arriscava danos permanentes à saúde. A crise financeira da minha família e a manipulação emocional que a acompanhava representavam exatamente o tipo de estresse que eu precisava eliminar. Comecei a digitar uma mensagem de texto. Para meu pai, as palavras habituais: "Se", formando automaticamente: "Vou ajudar. Como puder, deixe-me olhar minhas contas e ver o que posso transferir." Mas no meio do caminho, parei com o dedo, pairando sobre o teclado. Uma sensação física de alívio se espalhou pelo meu peito, como se faixas apertadas estivessem finalmente se soltando. Apaguei o rascunho e larguei o celular, deliberadamente. Em vez de responder, fiz uma xícara de chá de ervas e voltei para na varanda com o meu diário. Pela primeira vez, escrevi honestamente sobre a dinâmica da minha família, colocando em palavras os padrões que eu havia observado, mas nunca reconhecido. Documentei as instâncias específicas de tratamento desigual às vezes em que fui chamada para ajudar, mas excluída da celebração, a mensagem consistente de que meu valor estava ligado à minha utilidade. O ato de escrever essas verdades foi, ao mesmo tempo, doloroso e libertador. Ver os padrões dispostos em minha própria caligrafia tornou impossível descartá-los como incidentes isolados ou mal entendidos. Era uma dinâmica de vida, inteira e continuaria a menos que eu escolhesse uma resposta diferente. Decidi esperar até me sentir mais forte, tanto física quanto emocionalmente, antes de me envolver com as exigências da minha família. Minha saúde tinha que vir em primeiro lugar, um conceito tão estranho que parecia quase egoísta, mas a alternativa, me jogar de volta no papel de resolvedora da família às custas da minha recuperação, não era mais uma opção que eu poderia aceitar. Naquela noite, preparei um jantar simples, mas nutritivo, e eu comi na minha mesa de jantar, olhando para as luzes da cidade, começando a iluminar o crepúsculo. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava conscientemente colocando meu próprio bem-estar à frente das expectativas dos outros. A culpa estava presente, mas não mais avassaladora. Ao lado dela crescia algo desconhecido, mas essencial: autorrespeito.
Eu. Subestimei a determinação da minha família. Na manhã do meu 5º dia em casa, uma batida forte na porta do meu apartamento. Me acordou. Desorientada e ainda fraca, vesti um roupão e me aproximei. Cautelosamente da porta. Uma olhada pelo. Olho mágico revelou meus pais no mipo. Corredor, com expressões tensas de impaciência. Meu coração imediatamente começou a acelerar. Os sintomas físicos de estresse retornando instantaneamente. Eu não havia respondido às suas chamadas ou mensagens. Um silêncio sem precedentes na nossa dinâmica familiar. Claro, eles haviam escalado para aparecer sem avisar. Uma viagem de 6 horas de Santo André a São Paulo. Abria na porta, ainda processando o choque de vê-los no meu prédio. Minha mãe ofegou, levemente com minha aparência, que eu sabia que mostrava os efeitos persistentes do meu colapso. Olheiras sombreavam meus olhos e eu havia perdido um peso que não podia me dar ao luxo de perder. Beatriz, exclamou minha mãe. Você parece péssima. Esteve doente? A pergunta confirmou o que eu já suspeitava. Eles não haviam ouvido as mensagens do hospital. Sim, eu disse. Simplesmente. Estive no hospital por 3 dias na semana passada. Desmaiei. Durante uma apresentação de trabalho. Lampejo de preocupação cruzou o rosto do meu pai, rapidamente substituído por sua agenda. Estamos te ligando há dias? Por que você não atendeu? Nenhuma pergunta. Sobre minha condição, apenas irritação. Por eu estar indisponível. Entrem, eu, disse recuando. Precisamos conversar. Eles entraram no meu apartamento com a avaliação um pouco julgadora de sempre, os olhos catalogando o que percebiam, como evidência do meu estilo de vida. Focado demais no trabalho. Minha mãe imediatamente começou a arrumar itens na mesa de centro. Não teríamos que ter vindo até aqui se você tivesse atendido. O telefone, começou meu pai, sentando-se no sofá sem ser convidado. É uma emergência familiar, Beatriz. Olha, o negócio da sua irmã está falindo e precisamos da sua ajuda. Investimos a maior parte dos nossos fundos de aposentadoria, acrescentou minha mãe. Acreditávamos no sonho da Tati. Eu permaneci de pé, reunindo forças. Quando? Vocês fizeram esse investimento? Cerca de 6 meses, respondeu meu pai. Tati tinha esses designs incríveis e o plano de negócios parecia promissor. Plano de negócios? Repeti. Posso ver? Meus pais se entreolharam. Era mais um. Plano verbal, admitiu minha mãe. Mas estava tão apaixonada. E agora vocês precisam de 675 milhas para cobrir os pagamentos, eu disse, mantendo a voz firme, porque o negócio está falindo. Não está falindo, corrigiu meu pai. Bruscamente. Está com problemas de fluxo, de caixa. Vocês sabiam que eu estava no hospital? Perguntei, mudando de assunto. Outra troca de olhares. Recebemos uma mensagem de um número desconhecido, disse minha mãe. Vagamente, mas estávamos tão sobrecarregados. O hospital ligou porque desmaiei no trabalho por exaustão severa. Eu estava inconsciente quando fui admitida. Usaram as informações de contato de emergência do meu arquivo. Meu pai se mexeu desconfortavelmente. Não sabíamos que era sério. Vocês não. Sabiam porque não ouviram as mensagens. Corrigi. E não ouviram porque estavam todos na casa de praia em uma reunião de família para a qual não fui convidada. A menção à casa de praia fez minha mãe corar. Foi só um encontro espontâneo. Não foi. Interrompi, surpreendendo. A todos nós com minha firmeza. Nossa, semana anual na praia exige coordenação, com meses de antecedência. Eu vi as fotos que a Tati postou. Todos estavam. Lá, menos eu. Fui até o balcão da cozinha e peguei meus frascos de remédio. Isto é para estabilizar minha pressão arterial. Este é para a ansiedade. Este é para me ajudar a dormir. Meu médico diz que meu colapso foi causado por estresse crônico e autonegligência. Coloquei os frascos na mesa de centro. Parte da redução do estresse significa reavaliar os relacionamentos que contribuem para ele. A expressão do meu pai endureceu.
O que exatamente você está dizendo, Beatriz? Que não vai ajudar sua família em uma crise depois de tudo o que fizemos por você? A pergunta pairou no ar de uma falta de autoconsciência impressionante, pensei. No quarto de hospital vazio, na irmã que celebrava minha ausência. Estou dizendo que não vou transferir R$ 75.000 para cobrir decisões financeiras ruins e das quais não participei, eu disse, calmamente. Estou dizendo que preciso priorizar minha saúde agora por ordens médicas e estou dizendo que nossa dinâmica familiar precisa mudar se quisermos ter um relacionamento. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Como você pode ser tão egoísta? Sua irmã está arrasada. Podemos perder nossas economias de aposentadoria. Sinto muito que isso esteja acontecendo, eu disse. Sinceramente. Mas usar meu fundo de emergência para adiar temporariamente as consequências não é uma solução. E qual é o problema? Exigiu meu pai. Que eu só sou valorizada nesta família. Quando sou útil, respondi, que sou, excluída das reuniões de família, mas esperam que eu esvazie minha conta, poupança que minha irmã pode celebrar. Publicamente minha ausência e nenhum de vocês me defende. Meu pai se levantou. Abruptamente. Isso é ridículo. Sempre. Tratamos você e sua irmã igualmente. Se você se sente menos incluída, talvez. Considere que seu foco constante em trabalho e conquistas te torna difícil de se conviver. O comentário estava tão perfeitamente alinhado com a narrativa da família sobre mim que quase me fez rir. Não vou dar o dinheiro, eu disse firmemente. Não posso me dar ao luxo, nem financeiramente, nem emocionalmente. Fico feliz em dar apoio emocional, mas minhas economias precisam permanecer intactas enquanto me recupero. Não, acredito que você abandonaria a sua família assim, disse minha mãe, com as lágrimas agora caindo livremente. O quê? Exatamente vocês sacrificaram por mim? Perguntei em voz baixa. Porque do meu ponto de vista, fui eu quem fez todos os sacrifícios. Paguei minha própria faculdade enquanto vocês cobriam a mensalidade integral da TATI. Construí minha carreira sem apoio. Prestei ajuda financeira várias vezes sem ser reembolsada. E quando eu estava inconsciente em uma cama de hospital, vocês estavam se divertindo na praia sem nem saber ou se importar onde eu estava. Minha franqueza o chocou em um silêncio momentâneo. Então, meu pai pegou as chaves. Não vamos esquecer isso, Beatriz. Quando você decidir começar a agir como um membro da família D. Verdade pode nos ligar. Um membro da família de verdade, repeti, como alguém. Que visitaria a filha no hospital ou a incluiria em reuniões de família? Minha. Mãe também se levantou. Você mudou, disse ela acusadoramente. Você não é a filha que criamos. Não, eu concordei. Estou finalmente me tornando alguém que se valoriza o suficiente para estabelecer limites, e isso é realmente uma coisa boa, mesmo que não pareça. Agora, eles saíram com comentários finais sobre egoísmo, a porta se fechando com uma finalidade que pareceu ao mesmo tempo dolorosa e necessária. Eu fiquei na minha sala, tremendo pouco com o confronto, mas também sentindo uma calma estranha. As lágrimas vieram mais tarde, claro, luto pela relação familiar que eu sempre quis, mas nunca tive, e alívio por finalmente ter parado de participar de padrões que estavam me esgotando. Naquela noite, dormi profundamente e sem medicação pela primeira vez desde que voltei do hospital. Meu telefone permaneceu em silêncio. O silêncio parecia menos abandono e mais a ausência de um ruído doloroso constante ao qual eu havia me acostumado. As semanas seguintes se desenrolaram com uma gentileza surpreendente, sem a pressão de tentar ganhar aprovação ou resolver os problemas dos outros. Encontrei espaço para focar inteiramente na minha recuperação, vendo minha saúde como a base sobre a qual tudo mais seria construído. Meu apartamento
transformou de um lugar onde eu apenas dormia para um verdadeiro lar. A licença médica se estendeu para 3 semanas. Em minha consulta de acompanhamento, a doutora Regina notou melhoras, mas enfatizou a necessidade de modificações contínuas, número, estilo de vida. A recuperação não é linear, ela alertou. Haverá dias em que os velhos hábitos parecerão mais fáceis. São exatamente esses os momentos. Para lembrar o que te trouxe aqui, Júlia permaneceu uma presença constante, eventualmente me convidando para um jantar casual com alguns colegas fora do trabalho. Fiquei surpresa ao descobrir o quanto gostava da companhia deles quando não estava focada em avanços profissionais. Na 4ª semana, entrei para um grupo de apoio para adultos que lidam com relacionamentos familiares difíceis. Ouvir outros articularem sentimentos tão semelhantes aos meus me deu uma validação que eu nunca havia experimentado. A terapia também se tornou um pilar da minha recuperação, ajudando-me a desvendar as crenças que haviam guiado meu comportamento por décadas. O que aprendemos em nossa família de origem C torna nosso sistema operacional, explicou minha psicóloga. Ele roda em segundo plano, determinando nossas escolhas. Sua tarefa agora é reconhecer quando essa programação antiga está rodando e escolher conscientemente respostas diferentes. O processo de luto foi, talvez, o aspecto mais desafiador. Reconhecer que minha família talvez nunca fornecesse o amor. E a aceitação que eu merecia significava lamentar tanto as mágoas passadas quanto as esperanças futuras. Em um dia particularmente difícil, recebi uma mensagem inesperada da minha vizinha, Sara, uma mulher com quem eu mal havia falado. Fiz sopa demais. Quer um pouco? Essa simples interação se tornou o início de uma amizade crucial para minha cura. Sara, uma designer gráfica, tinha um calor natural que tornava a conexão fácil. Mudei-me para São Paulo para colocar uma distância saudável entre mim e o circo da minha própria família. Ela confidenciou. Melhor decisão que já tomei. Sara me apresentou a seu grupo de amigos, uma coleção diversificada de indivíduos que se reuniam para noites de jogos ou maratonas de filmes. Encontrei-me rindo, compartilhando opiniões genuinamente e desenvolvendo amizades baseadas em compatibilidade, não em conveniência. Ao me aproximar do meu retorno ao trabalho, agendei uma reunião com o meu chefe para discutir expectativas. Eu esperava resistência às minhas novas limitações. Em vez disso, encontrei apoio. Beatriz, seu colapso foi um alerta para toda a liderança, admitiu. Meu chefe. Estivemos examinando nossa cultura. Queremos excelência. Sustentável, o que requer práticas sustentáveis. A empresa havia implementado mudanças. Meu retorno veio com um cargo reestruturado. 6 meses depois, minha expertise em reorganizar nosso departamento levou a uma promoção para a diretora de operações, um papel que exigia mais pensamento estratégico e menos esforço exaustivo. A ironia não passou despercebida. Durante todo esse período, minha família permaneceu distante. Mensagens ocasionais chegavam da minha mãe, geralmente breves. Minha irmã manteve silêncio total. Meu pai enviou um único e-mail reconhecendo que eles haviam resolvido a situação financeira sem me sobrecarregar. O tom passivo-agressivo era inconfundível. Respondia a essas comunicações com limites educados, mas firmes. A distância era dolorosa, mas necessária. 9 meses após meu colapso, recebi uma ligação inesperada da minha mãe. Sua voz soava diferente. Seu pai e eu estivemos conversando. Ela começou. Talvez tenhamos lidado mal com as coisas. Quando você estava doente, não era um pedido de desculpas, mas era um mais, perto que minha família já havia chegado, de reconhecer sua parte. A conversa que se seguiu foi estranha, mas representou um pequeno passo.
Nos meses seguintes, um contato limitado continuou nesses termos, ligeiramente alterados. Minha mãe. Ocasionalmente perguntava sobre minha saúde. Meu pai permaneceu distante. Minha irmã acabou enviando uma breve mensagem de texto. Essas pequenas mudanças não apagaram o passado, mas ofereceram a possibilidade de um tipo diferente de relacionamento, baseado na realidade e não na performance. A mudança mais profunda, no entanto, foi interna. Eu não media mais meu valor. Pela minha produtividade, eu reconheci meu valor inerente como ser humano. Aprendi que a verdadeira família, seja biológica ou escolhida, apoia a saúde em vez de contribuir para a doença. Meu apartamento agora hospeda regularmente pequenas reuniões de amigos. Sara, a vizinha, traz seus famosos brownies. Júlia e seu marido contribuem com jogos de tabuleiro obscuros. A jornada do colapso à na reconstrução não foi rápida nem fácil. Ainda há dias em que os velhos padrões me chamam, talvez o resultado mais inesperado tenha sido encontrar conforto em minha própria companhia. A mulher que antes preenchia cada momento com atividades para evitar o vazio emocional, agora desfruta de noites tranquilas com um livro, manhãs, assistindo ao nascer do sol, tardes, explorando os bairros de São Paulo sem agenda, olhando para aquele dia em que desmaiei. Agora o vejo como a quebra necessária que permitiu uma reconstrução autêntica. Às vezes, precisamos nos despedaçar completamente antes de podermos construir algo real e sustentável. A base que estou construindo agora não depende da validação dos outros. É forte o suficiente para apoiar, não. Apenas a sobrevivência, mas um florescimento genuíno. Você já teve que reconstruir sua vida após um grande alerta? Se isso ressoou com você, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Obrigado por testemunhar minha jornada. E lembre-se, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é simplesmente se colocar em primeiro lugar.